Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de equações, vamos continuar falando aqui de coeficientes indeterminados. Na aula anterior nós fizemos um exemplo envolvendo função afim e na aula de hoje nós vamos fazer um exemplo envolvendo aqui exponencial. Então vamos lá e vamos ao vídeo. Quando nós temos aqui uma equação desse tipo envolvendo aqui um exponencial aqui na nossa parte não homogênea, nós vamos fazer da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós vamos resolver aqui a parte homogênea. Como todos aqui estão cansados de saber, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar aqui a equação característica, ou seja, no lugar aqui do y, duas linhas, nós colocamos r ao quadrado, no lugar do y' nós colocamos o r, e no lugar do r nós colocamos 1. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E isso vai ser igual a zero. Por que é igual a zero? Porque aqui nós estamos ignorando aqui essa parte aqui da não homogênea e estamos calculando primeiro a parte homogênea. Nesse caso aqui, quando nós resolvemos a equação do segundo grau, o A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C vai ser igual a menos 4. No final das contas, o valor aqui de R vai ser igual a menos B, ou seja, 3 mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, 3 ao quadrado, que dá, eu vou colocar aqui direto, dá 9, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes A, que dá menos 4, vezes C, sobre 2, vezes A. Ou seja, o nosso R1 vai ser igual a 3, mais essa raiz aqui, que nós vamos fazer aqui rapidinho, ou seja, 4 vezes 4 dá 16, positivo, mais 9, 25, a raiz de 25 é igual a 5 dividido por 2. E o R2 é igual a 3 menos 5 sobre 2. No final das contas, nós temos que isso aqui vai ser igual a 8 sobre 2. E isso aqui vai ser igual a menos 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a menos 1. E isso vai ser igual a 4. Com isso, nós temos o valor de R1 e o valor de R2. Para soluções aqui de equações homogêneas com R1 diferente de R2, nós temos que a solução vai ser do tipo C1 é elevado a R1t mais C2 é elevado a R2t. No final das contas, quando nós substituímos o nosso y de h, ou seja, a solução aqui da parte não homogênea, eu esqueci de colocar o h aqui, ou seja, a solução para a nossa parte homogênea vai ser o seguinte, vai ser C1 é elevado a R1t, como o nosso R1 é igual a 4, nós colocamos o 4t, mais o C2 é elevado a R2t. O R2 é igual a menos 1, nós colocamos o menos 1. Menos 1 vezes t fica igual a menos t. E com isso nós temos a solução da parte homogênea da equação. Depois disso só nos resta fazer a parte não homogênea da equação. Como nós vimos na aula anterior, quando nós vamos resolver aqui a parte não homogênea de exponenciais, elas serão do tipo a e elevado a bt. Esse b aqui vai ser basicamente esse expoente aqui, ou seja, o y é igual a e elevado a 2t. Mas você deve estar se perguntando, mas aquela observação que você deu, que multiplica por x, multiplica por x de novo, o que nós vamos fazer aí? Com relação àquela observação, nós vamos nos atentar aqui à nossa solução aqui do nosso y de h. Acabou que eu esqueci aqui um e, vai ser e elevado a menos t, e nós vamos nos atentar aqui. Como tem e elevado a 4t e e elevado a menos t, ele vai diferir dessa parte aqui, desse e elevado a 2t. Como ele vai diferir dessa parte aqui, nós não temos que multiplicar por nenhum coeficiente. Ou seja, se aqui na nossa solução aqui da nossa equação tivesse um e elevado a 2t, nós teríamos que multiplicar aqui por t. Mas como isso não ocorre, nós vamos fazer direto e vamos resolver aqui a nossa equação. No final das contas, o nosso y' vai ser igual a 2a e elevado a 2t, e o nosso y duas linhas, ou seja, a segunda derivada, vai ser 4a e elevado a 2t. No final das contas, nós vamos substituir aqui tudo isso aqui dentro da equação e nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui o nosso 4a e elevado a 2t menos 3, eu já vou multiplicar aqui com 2a e elevado a 2t e menos 4 vezes o nosso y. O nosso y, como nós vimos, é a elevado a 2t. E tudo isso vai ser igual a 3 elevado a 2t. Acabou que ficou aqui um pouco fora, mas todo mundo consegue entender.
No final das contas, nós vamos ficar com 4a elevado a 2t menos 6a elevado a 2t menos 4a elevado a 2t igual a 3e elevado a 2t. Esse menos 4a elevado a 2t vai anular com esse 4a elevado a 2t e nós vamos ter o menos 6a elevado a 2t igual a 3e elevado a 2t. Quando nós dividimos, nós temos que o a vai ser igual a 3e elevado a 2t dividido por 6e elevado a 2t. Esse e elevado a 2t vai anular com esse e a 2t e esse 3 dividido por 2 nós simplificamos por 3 e ele vai ser igual a 1 sobre 2. Com isso nós descobrimos aqui o nosso valor de a e nós podemos montar a nossa solução particular. Que a nossa solução particular, o y de p, vai ser igual, substituindo aqui 1 meio aqui dentro do a, vai ser igual a 1 meio e elevado a 2t. Com base nisso, nós temos a nossa solução particular e nós temos a solução aqui da homogênea. Depois disso, só nos resta montar a nossa equação geral, ou seja, o nosso YG. O y de g é igual ao y de h mais o y de p. O y de g vai ser igual ao y de h, que nós vimos anteriormente, C1 é elevado a 4t, mais o C2 é elevado a menos t, mais a nossa solução particular. Que a nossa solução particular nós vimos que ela é igual a 1 meio de e elevado a 2t, ou seja, mais 1 meio de e elevado a 2t. E acabou que eu me esqueci aqui desse sinal aqui de menos. Como esse sinal aqui de menos aqui, ele vai ficar aqui negativo e ele vai ficar negativo aqui. No final das contas, isso aqui também vai ficar negativo. E nós temos a nossa solução final. Vejam que no finalzinho uma pessoa aqui pode errar um sinal e colocar tudo a perder. Por isso tomem bastante cuidado. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.